Bom, a gente vai falar um pouco sobre o modelo de classe de análise, então esse é o primeiro modelo em que a gente vai começar a pensar no nosso software orientado a objeto. Bom, uma das maiores dificuldades que a gente tem quando está desenvolvendo um software orientado a objeto é conseguir dividir ele de forma adequada em classes e métodos que compõem o sistema. Isso a gente vai ver no decorrer da disciplina, que é um processo, né, que a gente vai melhorando. Mas mesmo essa parte inicial de desenvolver as classes e os métodos adequadamente, aqui no começo a gente já tem uma dificuldade. Tá? Então, o foco dessa aula vai ser justamente isso, começar a entender quais classes compõem o nosso sistema. Bom, dois conceitos muito importantes na orientação a objeto que está relacionado a isso são os conceitos de coesão e acoplamento. Né? Que é quanto que cada classe está ligada a outra, quanto que uma classe faz algo, né? Qual que é a profundidade, quanto que ela tem de responsabilidade. Então é muito comum a gente ter um software orientado a objeto, numa linguagem orientada a objeto, mas que não efetivamente segue os preceitos orientados a objetos. Vamos, por exemplo, ver esse código aqui rapidinho. Então a gente tem uma classe de biblioteca, que seria uma classe genérica, que ela tem ligação com o objeto item, com o objeto aluno, né, com o objeto livro, com o objeto empréstimo. Né? Ou seja, ela tem ligação com vários tipos de objeto. Isso a gente está dizendo que essa classe ela tem um acoplamento muito alto. Tá? Então é isso que a gente não quer na orientação a objeto. Esse seria um pseudocódigo orientado a objeto, por quê? Porque a gente está usando uma linguagem orientada a objeto, mas não estamos fazendo a divisão e as relações adequadas que a orientação a objeto prega. Por isso que ela foi inventada. Então a gente não segue os preceitos paradigma objeto e o código está todo concentrado numa única classe. Quando a gente faz o desenvolvimento orientado a objeto, justamente a gente busca essa divisão de responsabilidade entre as classes. Cada classe faça algo dentro do sistema, né, por vários motivos. Para ficar bem organizado, para essa classe, para a gente saber onde procurar, para ser fácil da manutenção, para ser fácil reutilizar e assim por diante. Né? Então, quando a gente faz um software orientado a objeto, vai facilitar o reuso e a manutenção, vai facilitar vai aumentar a qualidade do produto final, porque vai ser também mais fácil de testar. E esse conceito, principalmente de dividir a implementação em diversas classes, é o que a gente chama de responsabilidade. Bom, é muito próximo o conceito orientado a objeto do que acontece na vida real. Vamos pensar numa empresa que a gente tem uma alta gerência, que seria responsável por aprovar o projeto, além de ser responsável também por interagir com o gerente de projeto. O gerente de projeto ele é responsável por coordenar o desenvolvimento do projeto, atribuindo tarefas às equipes. E daí a gente tem três equipes, a de banco de dados, a de front-end, a de desenvolvimento e a de teste, que está junto com a de desenvolvimento. Então pensa no mundo real, esquece o desenvolvimento orientado a objeto e vamos pensar agora numa empresa realmente. Pensa uma alta gerência, ela se relaciona com o gerente de projeto, é o que a gente imagina. Mas além de se relacionar com o gerente de projeto, ela também, a alta gerência se relaciona com todas as outras equipes. Bom, a gente sabe que isso não funciona na prática. Por quê? Então você imagina, por exemplo, o analista de banco de dados ter que reportar para a alta gerência diretamente por que uma tabela não foi criada ou algo assim. O design gráfico, ao invés de reportar para o coordenador da equipe, falar para a alta gerência que a tela está demorando muito porque ele teve um problema no computador. Então, isso não funciona dessa forma numa empresa. O que vai acontecer? A alta gerência vai dar um prazo para o gerente de projeto, o gerente de projeto vai dar prazo para as equipes, e essas equipes vão reportar para o gerente de projeto por que está atrasado ou está dentro do prazo. Né? Dessa forma, então a gente vai ter vários problemas.
A gerência de projeto, ela é responsável por todo o processo, né? Ela que interagiu, por exemplo, com o cliente, mas ela não pode saber lá do testador porque que o teste está dando errado. Ele vai saber por meio do gerente do projeto que vai conversar com o coordenador, né? Então, cada equipe é responsável por coordenar a sua equipe, né? Cada coordenador é responsável por coordenar a sua equipe e essas equipes vão reportar para os gerentes de projeto. A alta gerência, ela não vai ter a capacidade para atribuir essas tarefas. Essas tarefas são de responsabilidade do gerente. E aí que entra essa palavra, responsabilidade. Apesar da alta gerência ter um relacionamento com o gerente de projeto e cobrar, ele não sabe como que o gerente de projeto atribui essas responsabilidades. Uma vez que ele atribuiu essa responsabilidade para o gerente de projeto, ele tem a dependência, mas ele não sabe como faz. E na orientação a objeto é a mesma coisa, né? Então isso a gente busca que assim o gerente de projeto tem, a alta gerência tem um acoplamento com a gerência de projeto, mas ele não sabe como é aquilo implementado. Por quê? Porque isso é a palavra coesão. A coesão é a responsabilidade que o gerente de projeto tem e a alta gerência transporta essa responsabilidade totalmente para o gerente de projeto. Então, na vida real, a gente teria algo muito mais próximo com isso, né? As equipes se comunicando dessa forma. Então, a gente não teria esse relacionamento direto aqui, por exemplo, entre a alta gerência e as equipes, né? Isso daqui a gente está, então, falando que a gente está eliminando o acoplamento. E é basicamente isso que a gente busca quando a gente programa orientado a objeto, né? Então, a alta gerência delega funções para o gerente de projeto e esses gerentes de projeto são responsáveis, ou seja, eles, né, isso é coesão, eles vão ser responsáveis por fazer aquilo. O que acontece? Como você não tem a responsabilidade de fazer o gerenciamento da equipe, por exemplo, alta gerência, você pode, por exemplo, trocar seu gerente de projeto, sem problema algum, né? Porque você substitui uma peça para ir lá outra e você só espera que ele entregue os resultados. Na orientação a objeto é a mesma coisa. Se você tem um componente que faz algo, por exemplo, um cálculo de imposto, e ele não está funcionando bem, é só você substituir por outro, desde que você delegue aquela funcionalidade para ele, né, e você não faça parte daquela funcionalidade, você só passe o que você precisa e ele te retorne o que foi combinado, né? Então, esse tipo de relacionamento é o que a gente espera também na orientação a objeto. Funciona assim na vida real, equipes bem estabelecidas, e um software orientado a objeto também tem que seguir mais ou menos nesse mesmo formato. Bom, então a implementação daquele software inicial da biblioteca tem que ser melhorada, justamente para a biblioteca não fazer tudo e não estar atrelado a todo mundo como o gerente, a alta gerência estava atrelado daquela forma. Então a gente tem que fazer o quê? As relações necessárias e ter também que nessas relações as responsabilidades sejam divididas corretamente, de forma que cada classe seja responsável por questões bem específicas, que é o que a gente chama de autocoesão, e conheça e se relaciona apenas com as classes necessárias para finalizar a sua responsabilidade, que é o baixo acoplamento. Então, por exemplo, a alta gerência ela precisa saber como que está acompanhando, como que está o acompanhamento do projeto. Então, ela só precisa falar com o gerente de projeto, ela não precisa falar diretamente com as equipes. Para o gerente de projeto saber como está o andamento de cada equipe, ela precisa falar com o coordenador de cada equipe, né? E assim sucessivamente. Bom, uma vez entendidos esses conceitos, a gente quer fazer o quê? Transformar os nossos requisitos em classes. E aqui a gente vai usar o mapa conceitual. Essa não é uma etapa obrigatória, mas eu acho que é uma ferramenta que nos ajuda a gente pensar um pouco. O mapa conceitual, ele tem duas entidades. Os conceitos, que são os elementos que descrevem as estruturas, basicamente, no nosso caso, os conceitos seriam classes ou atributos, né?
e as relações que descrevem como que essas formas, como esses conceitos interagem. Então, por exemplo, vamos pensar aqui como que funcionaria um mapa conceitual do desenvolvimento de software. Basicamente, o desenvolvimento de software vai começar por meio da modelagem de negócio. Então, qual que é a relação entre desenvolvimento de software e modelagem de negócio? A gente pode descrever essa relação. Né? Inicia fazendo a modelagem de negócio. Por sua vez, a modelagem de negócio auxilia a gerar os requisitos, e esses requisitos é base para gerar o modelo de negócio. O modelo de análise. Esse modelo de análise vai evoluir para o modelo de projeto, e esse modelo de projeto gera um código. Então aqui você vê que a gente pode nomear essas relações para entender como que esses conceitos se relacionam. Logicamente que aqui a gente fez um modelo bem simples e cada conceito está se relacionando apenas a um outro conceito. Né? Isso aqui seria o ideal, mas logicamente que não necessariamente cada conceito vai se relacionar apenas a um conceito. Ele pode relacionar a mais de um conceito e muitas vezes é obrigatório, né? Senão o sistema não vai funcionar. Então, esse é exemplo do mapa conceitual. A gente quer transpor um requisito falado para um mapa diagramático, que mostra seus conceitos e as relações entre eles. Como ele tem uma estrutura mais flexível, ele é um ponto de partida interessante para a gente trabalhar. Bom, então o que a gente busca é criar um mapa conceitual a partir de casos de uso. No processo de desenvolvimento orientado a objeto, a gente quer, a partir dos nossos requisitos, sejam casos de uso ou histórias de usuário, qualquer outra técnica que for utilizada, conseguir transformar isso em orientação a objeto. Orientação a objeto nada mais é do que você transformar em classes, métodos, atributos que implementem as funcionalidades escritas nesses requisitos. Mas isso não é tão simples, porque os requisitos geralmente estão descritos de uma forma textual, e o desenvolvimento orientado a objeto a gente organiza em conceitos, né, em partes bem estruturadas e coesas, que esse é o objetivo da orientação a objeto. Para isso, a gente vai utilizar o mapa conceitual, que a ideia é fazer um passo intermediário antes do diagrama de classes efetivamente. Esse mapa conceitual, como eu já falei, não é um passo obrigatório, mas ele nos ajuda a pensar como aqueles requisitos que estão descritos sem uma estruturação pensada como orientados ao objeto, a gente vai transpô-lo para algo parecido com orientação a objeto. Então, o mapa conceitual vai nos ajudar a descrever esses possíveis conceitos do sistema, que provavelmente serão tanto classes como atributos. Né? E depois a gente vai começar a pensar qual conceito precisa de qual conceito, né? Como que eles se relacionam, com quem se relaciona com quem, de que forma que eles se relacionam. Então, para isso, vamos pegar como exemplo aquele caso de uso finalizar pedido, que a gente trabalhou nos casos de uso, e olhando os casos de uso, a gente vai começar a olhar quais são os conceitos. E daí a gente tem vários conceitos: usuário, a cesta de compra, produto, preço, produto de novo, valor total, cliente, endereço, cidade, estado, pagamento, cartão, promoção, desconto, boleto, depósito e assim por diante. Bom, alguns dos conceitos eles vão ser claramente atributos e outros vão ser provavelmente classes. Nesse momento, dependendo da experiência que você tem, você ainda não sabe. Então, o ideal é você tentar identificar todos e depois, mais para frente, você faça a distinção. Aqui no caso, eu deixei alguns já por fora, né? Outros são sinônimos, né? Por exemplo, usuário e cliente, assim por diante. Tá? A gente vai começar a fazer esse cara. A gente vai começar a pensar como que se relaciona. Então, eu entendi que um usuário tem uma cesta de compra e a partir dessa cesta de compra é criado um pedido. Esse pedido é associado ao endereço e o usuário tem um endereço. Além disso, o usuário insere produtos e esses produtos são inseridos na cesta de compra. Né? Bom, além disso, o produto tem preço
tem quantidade, né? E o pedido tem valor. Esse valor tem um frete, esse frete é calculado com base no endereço. O valor pode ser alterado de acordo com o desconto do produto. E o pedido gera um pagamento que é pago pelo usuário. Esse pagamento pode ser via boleto, via depósito ou via cartão. E uma vez que ele é pago, o pedido é atualizado, seu status é atualizado. Então aqui a gente começou a entender as relações e os conceitos existentes num sistema de comércio eletrônico. Lógico que no mundo real seria mais complexo que isso, né? E a gente também está analisando somente um caso de uso.